E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade nos nossos estudos. A gente parou na aula anterior, se não estiver enganado, acho que foi a aula 15, né? Onde eu falei um pouco sobre o conceito de redes, né? Então, acho que foi onde eu expliquei o final falando do e-mail. Nessa segunda etapa, na segunda parte do nosso conteúdo, nós vamos estudar um pouco sobre editores de textos, né? Aqui está uma listagem do que nós vamos ver nos próximos vídeos, né? Então, começando nesse vídeo aqui, onde eu vou falar um pouco sobre editor de texto, a gente vai ver essa parte da visão geral. E aquela segunda etapa ali de nomear, gravar, encerrar a sessão. E aí vocês vão ver que tem alguns elementos ali que vão ser os elementos que nós vamos trabalhar nos vídeos subsequentes, né? O último tópico que tem ali, aplicar normas de formatação, óbvio, não é só isso, ele são pelo menos 6 ou 7 vídeos onde eu vou explicar como que vocês vão utilizar um editor de textos para colocar os seus trabalhos do IFMT dentro das normas da BNT. Vou tentar focar no aspecto de mostrar de uma forma geral como é que vocês vão formatar um trabalho, mas também vou tentar mostrar como é que vocês podem fazer para formatar o TCC de vocês, né? Então, como é que vocês vão fazer para fazer a formatação do artigo de uma forma geral, tá? Antes da gente começar a estudar o editor de texto em si, eu preciso falar um pouco o que é um editor de texto. Então, basicamente, um editor de textos é um programa, um aplicativo, uma ferramenta, um app, sei lá, como você chama, que você tem dentro do seu computador ou do seu dispositivo, do seu celular, que vai permitir que você digite textos, né? Ele veio com uma função para o computador de substituir as máquinas de escrever, né? Como para quem é um pouco mais velho talvez tenha conhecido, eu, eu conheci, eu fiz curso da tipografia, ou também para substituir a escrita manual, né? Óbvio que nem todos gostam muito de usar um editor de textos, porque acho muitas vezes falam que ele é muito complicado, mas para algumas das atividades que a gente vai desenvolver, ele é uma forma muito prática de facilitar o nosso trabalho, de fazer com que a gente trabalhe de uma forma bem mais rápida, né? Os primeiros editores de texto surgem junto com os primeiros conceitos de computador pessoal, lá nos anos 1970, mas eles vão se popularizar principalmente na metade dos anos 90, quando a Microsoft aperfeiçoou o seu editor de texto, que é o Word, e ele começa a ganhar várias funcionalidades extras, né? Ah, Professor, mas quais são os editores de textos, né? Então você falou o Word. O Word é o mais comum, pelo menos boa parte de vocês devem ter ele no computador, mas ele não é um editor, não é o único editor que vocês vão ter no computador. Então aqui a gente tem um dos editores de texto que vocês podem encontrar, que é o bloco de notas, que é um editor muito mais simples do que o Word, então ele basicamente permite que você digite textos sem muitas formatações diferenciadas, né? Então, no caso do bloco de notas do Windows, ele não te permite, por exemplo, fazer uma formatação para cada parágrafo, para cada palavra, como o Word, ele vai criar uma formatação única, mas ele é um editor simples para você fazer anotações, como o próprio nome diz. Um outro editor de texto que nós vamos ter já vem geralmente com Windows também, né? É o WordPad, que é esse carinha aqui, tá? Ele é muito parecido com o Word em si, com alguns detalhes de ter menos recursos, tá? Então, ele não tem todos os recursos de formatação que o Word vai trazer, mas já vai começar a permitir que vocês possam formatar textos de uma forma um pouco mais detalhada, né? E aí vocês vão encontrar, por exemplo, o LibreOffice Writer, que é um editor de texto de software livre, que se baseia num conceito de você ter uma ferramenta livre, não necessariamente gratuita, mas livre para você poder trabalhar, né? Livre quer dizer que você pode utilizar ele, você pode fazer as modificações que você quiser. Esse seria o editor de textos que nós utilizaríamos caso nós estivéssemos lá dentro do laboratório do IFMT, mas como nós não estamos, né? Então a gente não vai usar ele. Ele tem uma interface que em alguns aspectos lembra muito o Word, mas ele tem a diferença de ainda trabalhar com os menus, né? Então, enquanto o Word ele não usa mais menu, ele usa o conceito de faixas, né? Então, esse é um editor de textos. E a gente tem o Google Docs, né? Então, que é um editor de textos online, que de uma forma geral é o mais prático para nós trabalharmos quando a gente está pensando numa organização, quando você tem uma organização. Por quê? Ele te permite fazer trabalho de forma colaborativa. Você tem pessoas espalhadas por qualquer lugar do planeta vão poder estar editando o trabalho, o arquivo sem grandes problemas. Professor, tem o Office 365, né? Tem também a versão do Office, do Word, no caso, né? Que também é online. Qual o detalhe? O Office 365
ele é bom, ele tem uma funcionalidade muito parecida com o do Google Docs, mas como a gente está muito acostumado a usar o Word, às vezes você fica meio perdido porque muitas das funções do Word não existem na versão online dele, tá? Mas mesmo assim a gente consegue trabalhar com ele sem grandes problemas. Lembrando que quem criou o e-mail institucional, né, já foi lá no site do Swap, ativou o e-mail institucional, vocês têm acesso ao Office 365 de graça, só vocês usarem a conta do IFMT, vocês vão conseguir acessar, tá? Mas vamos lá. Vou abrir aqui o nosso Word. Vamos mudar aqui para nossa tela inteira, né? Para vocês poderem visualizar. Tá carregando aí, carregou. Então essa é a interface inicial do Word, né? Essa versão do Word que eu estou usando, eu acho que eu nem lembro qual é, se é o 2019 ou 2016, não lembro qual delas é. Mas desde o Office 2013 a interface dele não mudou muito. Eu acho que na versão mais nova, que é do 365, é um pouquinho diferente, mas continua muito parecido. Então, sempre que você abrir ele sem que nenhum arquivo esteja carregado, você não clicou duas vezes no arquivo, ele vai dar essa interface para vocês. Ele vai ter esses três menus aqui, que é uma página inicial, e você vai ter o que nós chamamos de modelos. Eu vou explicar nos próximos vídeos os conceitos dos modelos, né? Vocês vão ter Opa, cliquei no lugar errado aqui. Vocês vão ter na parte de baixo os documentos que você acessou recentemente. Eu fiz uma limpeza para facilitar, né, para não ficar muito bagunçado, mas conforme você vai acessando os arquivos, ele vai aparecendo aqui. Um botão aqui, um local aqui onde você clica para você fixar os seus arquivos mais comuns. Então, imagina que você tem lá o modelo de alguma coisa, então você pode fixar ele ali e abrir, tá? E aí nós temos mais dois aqui. O botão novo, que é para abrir um arquivo em branco ou pegar algum modelo pronto para fazer. Então veja que tem vários modelos. E o botão para abrir, quando você quer procurar algum arquivo no seu computador. Eu quero abrir um arquivo novo, né? Então eu vou clicar aqui em novo, vou vir em documento em branco. Ele vai abrir esse arquivo aqui para gente, tá? Vamos aumentar a tela aqui, tá? E junto aqui embaixo. Então essa interface do Office, como eu falei, desde 2007, do Office 2007, essa interface padrão do Word, tá? E aí vocês vão encontrar aqui em cima as chamadas faixas, né? Então essas faixas, elas são interativas e são dinâmicas. Interativas por quê? Conforme você vai clicando, ele vai mostrando funcionalidades para vocês. Então, tarefas que vão estar relacionadas com aquela faixa. Elas são dinâmicas por quê? Porque algumas dessas faixas só vão aparecer quando você estiver fazendo algo. Então, por exemplo, se eu pegar uma imagem, vai aparecer uma faixa para trabalhar com imagem. Se eu tiver uma figura, uma tabela, vai ter uma faixa para trabalhar com tabela, tá? E aí, conforme eu vou clicando, ele vai mostrando as informações das faixas para a gente, tá? A faixa de página inicial, onde você vai ter as principais configurações iniciais para você trabalhar com o seu editor de textos, tá? De inserção, para você inserir alguma coisa, seja uma quebra, uma tabela, figuras ou outras coisas que tem aqui. De desenho, que é para você usar uma ferramenta de desenho, não fica lá uma grande coisa, mas você consegue fazer. De design, que é para você formatar a estrutura do tema do seu arquivo, né, de uma forma geral. O layout, que é para trabalhar com a configuração da margem, da orientação e outras coisas. As referências, para você trabalhar com referências, então para sumários, para inserir bibliografias, no meu caso eu tenho uma extensão para trabalhar com bibliografia. As correspondências, né, para você trabalhar com um conceito que nós chamamos de mala direta, então você facilitar o seu trabalho, por exemplo, de gerar certificados para alguma coisa. A de revisão, que é para você trabalhar com ortografia e gramática, por exemplo, revisão no sentido de você inserir comentários, de controlar alterações do seu trabalho, quando você tem um trabalho colaborativo. E a de exibição, que é para mudar a forma como você vai exibir as informações ali, tá? Então, isso aqui é a nossa parte da visão geral do nosso arquivo, beleza? Professor, peraí, eu cliquei no lugar errado aqui, vamos lá. Eu terminei de digitar o meu trabalho, né? E agora eu quero fazer o quê? Eu quero salvar o meu arquivo para que eu possa continuar trabalhando com ele depois. Então você pode salvar de três maneiras, né? Eu vou mostrar duas delas porque a terceira é um pouquinho mais complicada. A primeira é simplesmente clicar aqui em cima, né? Você clica aqui a primeira vez, ele vai te abrir o menu de salvar o arquivo. Então ele vai abrir esse menu aqui para vocês para salvar o arquivo, tá? A segunda maneira é apertando as teclas Ctrl S, ou Ctrl S não, é Ctrl B. No Word é Ctrl B. Ele também vai abrir essa mesma janela. Então, repararam, tanto eu clicando aqui em cima,
Quando eu apertando Ctrl B, ele abre essa tela aqui para eu fazer salvar o meu arquivo. Então eu vou clicar aqui e vou procurar. Então onde que eu quero salvar? Aqui estão os lugares que eu acessei, os últimos lugares que eu acessei para salvar algo, mas eu não quero, né? Então eu poderia salvar na internet, então usar o OneDrive, adicionar um lugar, então imagina que eu quero salvar no Google Drive, ou eu posso simplesmente clicar aqui em procurar. Eu vou clicar aqui em procurar, porque eu quero salvar num lugar diferente. Então eu vou vir aqui em FMT 2021, Red, baixa lá de administração informática, e vou clicar aqui e vou criar uma pasta nova chamada editor de textos, tá? Vou salvar, vou abrir aqui a minha pasta e eu vou salvar aqui o arquivo. Reparem que eu defino o lugar onde ele vai salvar. Isso é uma coisa que é muito importante. Sempre que você for salvar um arquivo, cuidado onde você está salvando. Lembre onde você salvou para depois você não ficar igual um maluco procurando, tá? Então aí você vai definir e aqui embaixo você vai ter o nome do arquivo. Então eu vou colocar aqui arquivo, né? E aqui o tipo. O que esse tipo define? Ele vai definir a forma como esse arquivo vai se comportar. Se eu clicar nele, vocês vão ver que tem um monte de opção. Então, as mais comuns aqui são essa DocX, que é a padrão, né, que é o formato do documento do Word mais novo. Os formatos antigos do documento do Word, então .doc. Eu recomendo que você use o .doc, por exemplo, quando você vai mandar para um computador que está com um LibreOffice ou para alguém que está rodando alguma outra versão de um editor de textos que talvez não dê um suporte completo para o DocX, tá? Mas o DocX para nós vai funcionar. E por fim nós temos aqui o ODT, tá? Esses são os 3 formatos editáveis mais comuns. O ODT é do OpenOffice, né? Do Writer, lá que eu mostrei para vocês. Aquele simplesmente é um padrão diferente, né? E a gente tem o formato PDF, que é um formato de arquivo de texto que, em tese, não é editável. A partir do momento que você salvou ele, você não consegue mais fazer edição. Em tese, tá? Você consegue editar usando macetes para fazer esse processo de edição. Eu vou deixar aqui como DocX e vou clicar aqui em salvar. Pronto, salvei meu primeiro arquivo e tá ali, beleza? A gente volta no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de trabalhar com a correção ortográfica e entender os recuos, a tabulação, os parágrafos, os espaçamentos e as margens, beleza? Beleza, tá, mais gente... esqueci de falar de encerrar a sessão, né? É só clicar aqui no X, tá? Então isso aqui é uma coisa muito simples, beleza? Então a gente vê no próximo vídeo, valeu e até mais.